Jesus nos abençoe nessa manhã, né, tão gostosa, tão bonita, que nós possamos conversar um pouco sobre esse tema que já, só de chegando eu já percebi o interesse, né, a gente já começou a conversar sobre o tema, mas o tema, né, o título, benefícios e mau uso da tecnologia. Acho que a gente não pode falar benefícios e malefícios, porque, como a gente vai perceber, nós temos realmente muitos benefícios, e é o uso disso que vai fazer a diferença, né? Eu até estou com o meu celular aqui, que a gente vai começar falando exatamente disso aqui, que é o principal ponto. Quando a gente fala em tecnologia, né, nós vamos ver depois que tem muito mais envolvido nisso, mas todo mundo já pensa imediatamente no uso da tecnologia e no uso desse aparelhinho aqui, né, que é o ponto principal. E se nós pensarmos nesse ponto, a gente tem sentimentos diferentes, pensamentos diferentes, assim, ao ponto até de pensar se a tecnologia está destruindo as relações sociais, está rompendo os laços familiares, as pessoas não se interagem mais, né? Então a gente ouve alguns sentimentos em relação a isso, e se a gente pensar bem, né, se nós conhecermos um pouco das leis divinas, lá tem a lei do progresso, o progresso tecnológico é permitido por Deus, porque ele é importante para nós. Então isso aqui é progresso tecnológico, e é para o nosso bem, para a evolução do ser humano. Agora a questão é, qual o uso que nós estamos fazendo? Como ele está nos servindo, né? O que nós estamos fazendo com isso? Então esse é o ponto principal, porque a tecnologia veio para ficar, não tem volta. O avanço tecnológico vai acontecer cada vez mais, né? Isso aqui não vai mudar, está só evoluindo, está só trazendo mais utilidades, mais coisas que nós podemos fazer. E se nós vamos pensar nessa lei do progresso e o progresso tecnológico, nós somos espíritos que estamos reencarnando. E a cada reencarnação e o tempo no plano espiritual nós estamos aprendendo mais, conhecendo mais do funcionamento do universo, entendendo como as coisas funcionam, como elas se interligam para avançar cada vez mais. Porque isso, em muito pouco tempo, né, nós que já temos aí uma certa idade, vamos pensar há um tempo atrás, a nossa infância, adolescência, a gente nem sonhava com uma possibilidade dessa. Eu que morei numa cidade do interior, a minha possibilidade de conhecer um pouco mais era a biblioteca que ficava ao lado da minha casa, a biblioteca pública, porque não tinha acesso às coisas. Olha a diferença. E, assim, isso tem quanto tempo? Isso tem 40 anos. Um período muito curto. Hoje, qualquer criança, qualquer pessoa pode acessar qualquer tipo de conhecimento instantaneamente. Então é algo que muda. E isso muda a nossa vida completamente. Isso possibilita que esse conhecimento seja ampliado, que nós vamos crescendo nesse conhecimento, vamos avançando, vamos construindo, vamos descobrindo, fazendo as conexões para entender como funcionam as leis da matéria que rege o universo, as leis que regem o universo, e a gente construindo, descobrindo a física, a química, a biologia, e as coisas vão evoluindo. Então isso não vai acabar, isso vai continuar. E o progresso na comunicação, que nos traz todas essas possibilidades e que nos incomoda muito porque mudou o nosso modo de viver. Sem sombra de dúvida, a gente vive de forma diferente hoje, por causa dessa evolução tecnológica na área da comunicação. Para nós tudo é diferente. E aí a gente tem que pensar o seguinte, a tecnologia, a evolução da tecnologia, principalmente na área, em todas as áreas, mas como nós estamos focando agora nessa área da comunicação, ela tem que servir para o nosso crescimento, para a nossa evolução, tem que ser nossa aliada. E não nós ficarmos dependentes da tecnologia, só vivermos em função dela. Só vivermos se eu só consigo sobreviver se eu estiver junto com o meu celular. Não, eu tenho que usar. Para que ele é útil? Quando ele me serve? É para isso. O que eu posso usar? Que tipo de uso eu posso fazer para a minha evolução e a dos outros? Não eu ficar dependente. E a gente pode enumerar diversos benefícios nesse campo. As redes sociais, que hoje são uma realidade na nossa vida, elas aproximam as pessoas que pensam da mesma forma. A possibilidade de nós interagirmos com pessoas com as quais a gente tem afinidade, no mundo inteiro é muito grande. Aproximam os familiares distantes. Hoje a gente tem condições de estar junto com a família, mesmo morando em outros países, outras cidades, outros países, e nós estamos mais presentes na vida
uns dos outros. Né? Então, assim, se a gente pensa, isso é uma coisa maravilhosa. Né? Nós não podemos falar que isso é ruim, de forma alguma. Né? Um aparelhinho como esse aqui, nós fazemos tudo hoje, que antes nós precisávamos de várias coisas. Pensa um tempo atrás, quando era difícil tirar fotos e gravar. A gente tinha uma filmadora, dava aquelas fitas pra gente ver de vez em quando. Hoje, qualquer pessoa tira fotos e grava tudo o que está acontecendo. A gente nem vê mais, né? Porque tanta coisa que ficou sendo gravada e fotos que a gente acaba nem tendo. Porque antes era tão raro que a gente sentava para assistir as gravações. Mas assim, são coisas, acessar coisas que são úteis no nosso dia a dia. A gente com a mão, com o dedo aqui, a gente tem acesso a todo o conhecimento. Tem uma dúvida, nossa, como é que é isso mesmo? Preciso fazer determinado prato de comida, a gente compreende, consegue fazer na mesma hora. Então, assim, isso, a gente não pode colocar isso como uma coisa ruim, né? Uma coisa que facilita. Conversar com as pessoas, né? Enviar mensagens, receber, saber o que está acontecendo no mundo inteiro, no mesmo instante. Antes, os jornais levavam um dia para a gente saber o que tinha acontecido no dia anterior, né? As revistas, uma semana. Eu brincava que há muito tempo, eu assino a Veja, por exemplo, e alguém brincava que lá no norte a revista Veja não era Veja, era Viu, porque demorava tanto a chegar para você ter informação do que estava acontecendo. Hoje não, hoje é o tempo todo, ao mesmo instante, acontece lá e você já está sabendo. Né? Possibilidade de estudar à distância. Então hoje não tem muita importância mais você estar ou não numa boa escola, ou não ter acesso a essa muito boa escola, porque por meio da internet você tem acesso a boas aulas, a bons conteúdos, se souber procurar. Então, quem quer se informar, quem quer estudar, né, quem quer concluir um curso, aprimorar, aperfeiçoar o que está fazendo, consegue fazer isso. Então, diminui até as vantagens, né, sociais de um ter mais condições e outro não, porque a internet acaba popularizando isso. Quem quiser realmente se aprofundar, tem universidades americanas, europeias, que disponibilizam na internet cursos gratuitos, que você pode acessar, você pode fazer aquele curso. Então, tem aulas no YouTube, tem um canal que é de educação, onde ele concentra aulas, excelentes aulas de bons professores virtuais que estão lá disponíveis para complementar o estudo dos filhos, por exemplo, se a escola não for muito boa. Então tem várias possibilidades aí. Resolver problemas, você marca o médico, avisa que não pode ir, confirma, tudo rapidinho aqui à mão. Você decide coisas, conversa pelo trabalho. Hoje a gente está integrado, todo mundo tem um grupo do trabalho, você resolve os problemas ali facilmente, né? Agiliza, dá uma informação. Então, assim, é muito prático para fazer isso. Então, a gente não tem como, né? Pensando no progresso tecnológico aliado à comunicação, claro, né? Fica nítido para a gente que a gente vê vários benefícios, né? E só tem esses benefícios, e realmente traz esses benefícios para nós. Mas em relação a isso, o que a gente tem, como eu falei, não podemos falar em malefícios, mas agora que uso nós estamos fazendo? E aí é que é o ponto. Como é que a gente vai refletir isso? Hoje muitas pessoas estão passando muito tempo com o celular na mão. E esse é um ponto, né, que chama atenção. E crianças, a gente estava conversando aqui antes, né, assim que eu cheguei. Crianças, como é que nós estamos cuidando dos nossos filhos? O que nós estamos fazendo para não deixar que eles fiquem o tempo inteiro com esse aparelhinho na mão? E fazendo o quê? Muitas vezes desperdiçando tempo em joguinhos, videozinhos que não tem, né, nada muito instrutivo. Os adultos, tem adultos que não conseguem se desligar disso aqui. E quando eu falo assim, às vezes até eu me vi outro dia assim, participando em reunião de trabalho, a reunião não estava muito interessante, nada, e eu aqui, olhando notícia. Eu vejo pessoas que dão uma pausinha no que está fazendo, pegam um joguinho e estão olhando. E adultos, não são só crianças. E aí, nós precisamos cuidar de nós, o que nós estamos fazendo, se a gente realmente está dando atenção ao nosso interlocutor, está parando para conversar, para olhar, ou está preocupado com isso aqui o tempo inteiro, e as crianças, que é o principal. Como, né, e o ponto, como cuidar para que a criança não fique o tempo todo
né, o tempo inteiro ali, como cuidar, como lidar com isso. Aí a gente estava vendo que se tivesse uma receita, né, um jeito certo, mas acho que cada um tem que descobrir. E numa palestra, até na Semana Espírita, lá no CEPAC, o Gilberto Amaro, ele chamou atenção para um ponto em relação aos nossos jovens e crianças, porque nós estamos num período de transição. Nosso planeta vai estar numa condição melhor, né? Os espíritos que estão nele estão evoluindo, mas nós temos ainda muitos espíritos ligados às trevas, ao mal, que sabem que essa mudança é inevitável, mas eles vão fazer de tudo para atrair para eles a maior quantidade possível. E isso aqui é um instrumento, fazer com que os nossos jovens fiquem presos aqui, não fazendo nada de útil. E se a gente não cuidar disso, aqui eles vão se perder. E nós temos uma geração nova que precisa desse apoio, precisa de orientação para ajudar nesse progresso do nosso mundo. Se a gente não, como pais, né, não cuidar disso, eles vão se perder. Isso aqui pode ser um instrumento para essa perda ficar o tempo inteiro não fazendo nada. É ociosidade. Não se desenvolvendo, não estudando, não aprendendo coisas úteis, não trabalhando, porque passou o tempo inteiro num joguinho, num videozinho, discutindo coisas sem muito sentido, né, nesse ponto. Então é algo importante para a gente que nos chama a atenção. E se a gente pensa em relação a isso, acaba o tempo gasto, né, muito no celular, acaba diminuindo a intimidade nas relações. Sentar à mesa para fazer as refeições juntos, conversar, porque chega em casa, tá todo mundo querendo atualizar, né, ver as informações novas, o que está acontecendo com todo mundo, e não para conversar com o filho, com o marido com a esposa, cada um está no seu. Então são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Não ver como algo ruim, mas não perder esse contato, né, a interação social. Um outro ponto que chama a atenção de pesquisas que falam, que nos alertam que a nossa concentração diminuiu. Hoje nós temos, em média, por essa pesquisa, fala que a concentração média das pessoas é de 3 a 5 minutos. Ou seja, a gente só consegue concentrar numa coisa, em média, de 3 a 5 minutos, sem desviar a atenção. E na pesquisa coloca que o ponto é exatamente o celular, porque toca um pontinho, a gente já está tão acostumado a dar um bipzinho e nós olharmos que a gente desacostumou a concentrar só numa coisa por um tempo maior. E aí esse ponto chama a atenção, que as pessoas ficam com falta de foco, falta de atenção no que estão fazendo. Acabam viciando nisso. Fica, mas aí para fazer outra coisa. Começa e para fazer outra coisa. E o interessante disso, se a gente não está tão acostumado a ficar, né, tão ligada a esse aparelho, aqui, algumas pessoas até reclamam. Nossa, mas eu te mandei uma mensagem há tanto tempo, você não responde. Né? Porque se concentrou em algo, esqueceu o celular, as pessoas se incomodam, porque querem resposta rápida. Então, a gente acaba sendo, né, impelida a ficar meio que viciada, a acompanhar tudo que está acontecendo o tempo todo. Só que isso acaba atrapalhando a nossa eu tá vendo, já tem eu usei né, como exemplo, mas a gente fica né, com esse vício realmente, acaba sendo obrigada a isso quase por imposição das pessoas. E um outro ponto, quando a gente estava falando dos benefícios da tecnologia, né, eu falei, a primeira coisa é que as redes sociais aproximam as pessoas que pensam da mesma forma. Só que isso também, no mau uso, também faz sentido. Eles aproximam as pessoas que pensam da mesma forma, inclusive para o mal, infelizmente. Ficou muito comum agora, há pouco tempo, quando divulgaram aqueles, né, teve um massacre, né, em determinado lugar, que eles transmitiram via redes sociais, aí todo mundo ficou sabendo um pouco sobre a tal Deep Web, Dark Web, né, que são redes sociais que não tem muito, você não tem controle, né, eles normalmente têm, para se acessar, precisa estar convidado, alguma coisa assim, né, então ali acaba concentrando pessoas, infelizmente, que não estão querendo fazer coisas boas. E que acabam se juntando e compartilhando essas ideias também. Então isso também é possível. Então a gente fala assim, cobra das pessoas, nossa, mas
podia controlar, né, Facebook, Google, tem que controlar o que se diz na rede e tal. Então, assim, gente, infelizmente isso é impossível quase. Eles podem até tentar fazer isso, mas você tem outras formas de interação que vai estar totalmente sem controle. Então, o que a gente precisa realmente é cuidar das pessoas, que as pessoas tenham consciência do que estão fazendo. Então, esse é o ponto. Um outro ponto que chama a atenção, e aí está num estudo que eu consegui encontrar na Rádio Boa Nova, que era sobre os perigos das redes sociais, e eles chamam a atenção que as redes sociais estão fazendo com que as pessoas se sintam mais solitárias. Isso é uma pesquisa divulgada no periódico americano. Quanto mais tempo nós passarmos online, mais a tendência à solidão. Quanto mais tempo... E coloca assim, se ficar, por exemplo, se juntar Twitter, Facebook, Snapchat, todas as redes sociais, 2 horas por dia, dobra a possibilidade de ficar, da pessoa se sentir mais solitária. Então, porque se acaba se afastando das relações de fato. Porque aquelas relações nas redes sociais, elas não são, não preenchem esse vazio. Fica vendo tanta coisa, a vida de outras pessoas, e as pessoas se sentem solitárias. Né? Não tem esse preenchimento. Desenvolve, por exemplo, também o sentimento de inveja. Porque vê uma vida maravilhosa do outro acontecendo, a gente não sabe a realidade, só está vendo aquela imagem. Eu não estou ali. A minha vida não é desse jeito. Né? A minha vida é muito difícil. Por que eu não consigo, a outra consegue? Né? Então, são sentimentos que acabam minando, né, no nosso bem-estar. Então, essa é a dificuldade. E por que essa preocupação com a vida social? A importância da vida social. E aí nós vamos no Livro dos Espíritos. Na pergunta 766, Allan Kardec perguntou o seguinte: a vida social é natural? E a resposta dos Espíritos: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então nós estamos aqui encarnados nesse planeta para viver em sociedade, para viver uns com os outros. E se nós fazemos algo, buscamos algo que está nos tornando solitários, nós estamos indo contra as leis de Deus. E se nós formos contra a lei de Deus, nós vamos ser infelizes. Porque a nossa felicidade, nossa evolução vai estar se nós estivermos de acordo com a lei de Deus. Então nós precisamos conviver uns com os outros. Não adianta falar, fulano é chato, isso é péssimo, meu marido não aguenta esse amigo do trabalho. Nós estamos aqui para conviver. Nessa convivência uns com os outros, nós evoluímos, porque isso nos incomoda, faz com que nós tenhamos que mudar algo em nós, e nós auxiliamos no progresso do outro também. Então nós não podemos nos isolar. E esse isolamento vai trazer consequências muito difíceis. Nós estamos vendo aí, divulgando sempre, o aumento de casos de suicídio. Isso. Então são coisas que podem ser consequências, né? Não estou colocando aqui como uma coisa dependente da outra, não vi nada a respeito disso, mas pode ser, porque as pessoas estão se sentindo solitárias, não têm amparo, não têm apoio, toda dificuldade, acabam indo para o suicídio. Na pergunta seguinte, que é na 767, Allan Kardec ainda pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural, que é a lei divina? E aí a resposta: sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Né? Então, confirmando, uma pergunta confirmando a outra. Nós não podemos nos afastar das pessoas e ficar só com esse nosso aparelhinho na mão. Porque senão a gente está indo contra a lei natural. Então, precisamos fazer isso que é importante. Em relação a esse ponto, chama a atenção para a gente falar também das fake news, que é muito comum. Né? Compartilhamento de notícias falsas. A gente ouve o tempo todo isso. Mas o que é isso exatamente? Né? A gente pode citar diversos casos na política, isso teve um problema muito sério hoje, né? Hoje em dia se comenta muito isso. E divulgar notícias falsas podem ter consequências muito graves. Pode trazer prejuízos para as pessoas, para as empresas, né? Corresponde a injúria, difamação, isso pode dar processo até quem compartilha, não necessariamente quem criou. Porque o fato de recebermos uma notícia e passarmos para frente, nós já podemos ser responsabilizados na esfera civil, criminal, né, o que for. Em relação a isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso já é possível, só pelo fato de compartilhar. Se a gente lembrar, não faz muito tempo, em 2014, teve uma mulher na cidade do Guarujá, em São Paulo, que ela foi morta
porque alguém compartilhou na rede social que uma pessoa, né, tinha sequestrado crianças e a imagem parecia com aquela pessoa, as pessoas foram compartilhando isso e eles lincharam a mulher na cidade do Guarujá e ela era inocente. Não era, ela simplesmente se parecia com a pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado no compartilhamento de informações que a gente não tenha certeza do que está acontecendo. Não é porque algo chegou para nós com cara de notícia ou por alguém que a gente conhece, confia, que a gente vai ter 100%. Pode acreditar naquilo e passar para frente. Nós precisamos checar as informações. E hoje está muito fácil porque tem serviços já, assim, o compartilhamento de notícias falsas já está sendo tão constante que tem alguns institutos, algumas pessoas que estão preocupadas em checar essas informações para ver se é verdade ou não. Então, se você tem dúvida de uma notícia, joga no Google, você vai achar é verdade ou é mentira, antes de compartilhar. O Google está na mão também, está ali no celular, então você pode fazer isso antes de compartilhar. Não tem certeza, não conseguiu checar, morreu ali. A gente não pode compartilhar. E aí, vale até serve até para mensagens bonitinhas. Do espírito fulano de tal, vou passar para frente. Se a gente não tem certeza se é do espírito ou se é aquilo mesmo que ele escreveu. Em 2014 também, na eleição, eu lembro que eu recebi uma mensagem do Divaldo, se não me engano, que ela casava perfeitamente com a realidade da eleição na época. A favor de um candidato em desfavor de outro. E a gente olhei aquilo, isso daqui não está fazendo sentido. Joguei. Quando eu joguei, eram 2 mensagens que eles juntaram. Ao juntar as 2 mensagens, dava essa conotação que a gente queria ter. Por isso que nós temos que ter o cuidado se nós estamos sendo aqueles propagadores de boatos, de notícias falsas, de coisas que não são verdadeiras. Então a gente tem que ter esse cuidado. Ver as notícias, entender o que é, se faz sentido ou não, checar. Se não tiver como checar, se não tiver certeza, não passar para frente. A gente tem que perder um pouco essa necessidade que às vezes temos de ser vistos. Às vezes a gente quer publicar coisas, enviar coisas para as pessoas verem o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando. Essa mensagem é muito importante para fulano. As mensagens que nós recebemos são importantes para nós. As mensagens bonitinhas que trazem uma motivação, um incentivo à nossa reforma íntima, elas são importantes para nós, mas às vezes a gente olha, nossa, fulano precisa ver isso, compartilha com todo mundo, e a gente esquece de ver para nós. E aí o grupo de mensagens ele fica tão cheio de mensagens que dificilmente a gente vai conseguir ver tudo. Elas se repetem, a gente olha, alguém manda uma mensagem bonitinha, em seguida às vezes 1 ou 2 pessoas mandaram de mais 1 ou 2 pessoas aquela mesma mensagem, as pessoas não estão nem lendo, elas simplesmente querem compartilhar, elas querem passar para frente. Então, será que nós estamos fazendo isso? Será que nós não estamos aproveitando o que a mensagem tem para nós? Estamos só preocupadas em passar para o maior número de pessoas. E é isso. Será quantas mensagens, quantas informações falsas nós já devemos ter compartilhado na rede social? Se a gente não se preocupa com isso. Outra coisa que a gente tem que preocupar, quando a gente se informa somente por redes sociais, é algo que me preocupa muito, não só a mim, muitas pessoas, mas assim, eu tenho preocupado com isso, porque se você pega, por exemplo, o Facebook, você está acostumado a sempre olhar notícias lá. Eles constroem de uma forma que vai aparecer para você coisas, notícias, informações que têm a ver com os seus amigos que você mais curte. Ou aquilo que eles acham que é mais importante. O algoritmo, chamado algoritmo, constrói isso e vai passar para você aquelas informações que eles acham mais importantes ou que tem a ver com o que você curte mais. Então você acaba não vendo opiniões contrárias ao seu pensamento. E você vai construir toda a sua vida num sentido, entendendo as coisas somente num sentido e não tendo acesso a opiniões divergentes da sua. E aí acaba piorando essa questão da intolerância que nós temos com opiniões divergentes. Por exemplo, eu ultimamente gosto de acessar notícias por meio do Twitter. Acho que é a única rede social que hoje eu vejo assim. Mas há um tempo atrás o Twitter também, se eu curtisse uma informação, ela aparecia para mim sempre.
daquela pessoa. Por exemplo, no Twitter você segue pessoas, eu sigo jornais, aí eu sigo diversos jornais, diversas pessoas, diversos colunistas. Mas se eu curti uma coisa, ela passava a aparecer sempre para mim. Aí eles mudaram e tem a opção agora de eu ver na ordem cronológica que elas são divulgadas. E eu faço essa opção. Então vai aparecer tudo para mim na ordem cronológica, então de tudo. Eu sigo pessoas com as quais eu não concordo. Mas eu quero ver o que essas pessoas estão pensando para ver se mudam alguma coisa. Eu vejo jornais de várias formas, mas eles estão aparecendo na ordem cronológica. E não de acordo com aquilo que eu curti o que eu concordo. Então nunca iria aparecer para mim opiniões contrárias se eu escolher outra forma. E quando a gente faz isso, fica preso na rede social, a gente acaba tendo menos, aceitando cada vez menos as divergências ou opiniões contrárias. É o que está acontecendo. As pessoas se fecham nos seus grupos, reforçam aquele sentimento, aquele entendimento e vão para o combate com as outras pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado através de que nós estamos nos informando, de qual canal, né? Sabendo disso. E nós temos que pensar, quando a gente quer compartilhar informações, qual o sentido, para quê? Né? Qual o benefício que ele vai trazer? Não é compartilhar por compartilhar. Nós precisamos ajudar as pessoas a construir as suas opiniões de acordo com os fatos, né, verdadeiros. Qual o sentido de compartilhar para ajudar as pessoas realmente? Né? Isso é útil, né? É bom fazer aquele teste daquilo que nós estamos passando para frente. Né? Ele é verdadeiro, ele tem utilidade, ele vai consolar as pessoas. Então, se a gente faz esse filtro antes, o que nós estamos passando para frente? Até mensagenzinhas vocês nesses casos já viram rapidinho, ajuda. Ah, fulano de tal, tem um filho, tal, aquilo. Gente, o negócio chega daqui a 2 anos, chega de novo, daqui a um tempo vem novamente, e a gente pega e passa para frente. Não sabe, não conhece a pessoa que está precisando de ajuda, né? Não conhece a situação, se realmente aconteceu ou não, e a gente simplesmente passa para frente, sem checar, né? Sem saber. Então, nós temos o avanço tecnológico, nós temos acesso, né, em razão disso, a informações diversas e muitas, tem acesso a muita informação que pode ser transformada em conhecimento na mão o tempo todo, e a questão é, quais os efeitos disso? Você entra para pesquisar coisas na internet, aparece tanta coisa, que às vezes a gente fica até desanimado. Não sabe que caminho seguir. Você tem tanta coisa, né, relacionada àquilo, que muitas vezes acaba fazendo a pessoa desistir de fazer alguma coisa porque ela não sabe qual caminho escolher. Tanta opção que tem. Então a gente tem que aprender a lidar com isso também. Qual que é o parâmetro? Né? O que eu quero? Não, eu vou trabalhar com isso. As fontes são essas. Porque senão a gente realmente lê e não chega a conclusão nenhuma, né? Não escolhe um caminho a seguir. E os nossos jovens estão nessa situação muitas vezes. Sabe? Porque antes a gente tinha só o livro da biblioteca, a fonte de pesquisa era só aquela, não tinha muita escolha. Agora não. Eles não sabem. Ei, mãe, olha aqui, o que eu faço? Eu tenho que buscar isso, tenho que pesquisar isso aí. Uma notícia de tal coisa, aí você joga lá, aparecem milhares. Qual que é a melhor? Né? Onde que eu busco? Então, é uma outra dificuldade também que a gente está tendo em lidar com essa quantidade de informações, o que nós vamos fazer com ela. Uma pesquisa também para preparar, né, o que a gente ia falar hoje, tem uma mensagem que é de George Hansen. E ele chama atenção e começa falando algo muito importante, que qualquer família que não ficar algemada às redes sociais, que não fica obcecada por tecnologia, ela consegue reunir as pessoas em torno delas. Elas recebem bem as pessoas em sua casa. Aquelas pessoas que ficam presas somente à rede social, ela afasta, que é a questão do isolamento. Então, se a gente consegue lidar bem com a tecnologia, meio de comunicação, a gente mantém acesa essa chama de reunir pessoas em torno da mesa, que é algo tão gostoso que a gente não pode perder. Mas para isso a gente tem que conseguir dar esse tempo, não ficar viciada, porque é muito chato a gente estar com as pessoas, conversando, e alguém está ali o tempo todo. É algo que na próxima vez a gente não vai querer. A gente não vai querer estar junto. Né? Então a gente tem que conseguir manter isso, porque isso é algo importante. Não é nostalgia,
Não, quero voltar para o passado, não. As redes sociais continuam. Na conversa ali, às vezes podem surgir dúvidas que alguém vai, não, mas isso aqui é desse jeito, não lembrava disso. Tem a sua utilidade, mas a questão é dar mais importância ao momento em que estão reunidas as pessoas. E se a gente, assim, o que a gente percebe também, por assim, isso é coisa nova, né? Tem algum tempo, mas ainda é nova. Então as pessoas, igual aquela, quando não come doce, né? Quando começa a se lambuza por isso, começa a descobrir esses benefícios, que é o tempo todo, até a coisa começar a se assentar de novo. E acho que a gente já está nesse momento das pessoas perceberem isso e começarem a entender que tem que limitar esse uso, né? Que tem que usar de uma forma que traga benefícios, né? Então, e se a gente pensar, por exemplo, dentro da doutrina espírita, a tecnologia na área da comunicação tem uma vantagem fantástica a gente divulgar a doutrina, né, por esses meios, para acessar, para que várias pessoas possam ter acesso a isso. É excelente esse meio de divulgação. Outra questão dentro da doutrina espírita, nós podemos acessar os conteúdos que estão disponíveis para conhecer a doutrina de qualquer lugar. Pessoas de outros países, onde às vezes a doutrina não é muito bem, não conhecem muito bem, né, não é bem divulgada, podem ter acesso a conhecimento. Tudo que a gente tem no Brasil, por exemplo, estão sendo divulgados em outros idiomas também. Então a gente pode usar esse meio de divulgação, que é muito importante. Acessar os conteúdos, por exemplo, os congressos. Não posso ir no congresso, mas eu posso assistir em tempo real, posso assistir depois. Né? Você não tem essa possibilidade. Segunda-feira, não sei se vocês viram, está disponível até no YouTube, a sessão solene que teve no Senado. Eu brinco que eu tive o privilégio de estar lá. Mas são poucas pessoas. Mas se você quiser acessar, né, ver aquele momento que foi muito importante, né, eu senti a importância que foi aquele momento, está disponível no YouTube. Qualquer um consegue acessar. Então, isso é fantástico, porque em outros tempos passou, quem não estava lá não teria acesso, poderia ouvir contar. Hoje a gente pode conseguir acessar todas as palestras boas que tem nos congressos, né, buscar ajuda nesse sentido. Acessar os livros, todos os livros, né? Quero eu descobri que tal livro tem alguma mensagem interessante, que trata de determinado assunto. Se a gente joga na internet, a gente tem acesso àquele livro, àquela mensagem, àquela informação. Né? Então, tudo realmente fica muito mais fácil para todos nós. E essa possibilidade de construir coisas, de escrever e de compartilhar com as pessoas, né, o tempo todo, acessar todos os ambientes culturais da humanidade. A gente pode fazer isso por meio da internet. Né? Tem até museus que você consegue acessar para ver as obras que estão ali de uma realidade tão bacana que, né, você nunca conseguiria, talvez, ir naquele país para ver visualmente. A internet te dá essa possibilidade de você ter, porque as imagens hoje estão cada vez mais nítidas, né? Então nos permitem várias coisas. E se nós formos, por exemplo, lá em obras póstumas, Allan Kardec, né, lá está escrito algo que Allan Kardec havia dito, que ele defendeu que uma vulgarização em larga escala feita nos jornais de maior circulação levaria o mundo inteiro, até as localidades mais distantes, o conhecimento das ideias espíritas, despertaria o desejo de aprofundá-las e, multiplicando-lhes os adeptos, imporia silêncio aos detratores, que logo teriam de ceder diante do ascendente da opinião geral. Então Allan Kardec falou isso lá na divulgação, no começo, quando ele estava codificando. Pensa a possibilidade que nós temos hoje. E a gente sabe que nós vamos tratar essa divulgação como proselitismo, como para conseguir adeptos à doutrina espírita. Não. Nós precisamos divulgar a doutrina espírita no sentido de consolar as pessoas, seja qual religião elas têm. O entendimento que nós temos dos ensinamentos cristãos por meio da doutrina espírita, a clareza que isso nos dá, precisa ser propagada para que as pessoas se sintam consoladas, para que as pessoas entendam isso onde elas estiverem, professando qual a fé que elas têm. E nosso papel como espíritas é esse no mundo. Não é atrair adeptos para a nossa doutrina, mas sermos cristãos verdadeiros no mundo. E aí, nesse sentido, o uso correto da tecnologia, a gente sabendo disso, a responsabilidade nossa é muito maior, de divulgar, de auxiliar,
de ajudar as pessoas que possam estar com problemas, de cuidar dos nossos filhos, para não deixarmos eles se perderem. Né? Então, o nosso papel nesse entendimento e de sermos realmente um instrumento que vai auxiliar as pessoas com o conhecimento, com o entendimento que nós temos. Né? Isso é muito importante. Então, a força, né, da divulgação virtual da doutrina espírita é muito importante, é muito forte. Precisamos usar sim, bom, mas sabermos usar com inteligência e termos cuidado com aquilo que nós estamos, né, divulgando. E o formato se realmente vai ser útil. E se nós pensarmos hoje, né, o que a gente tem, o que já é possível, que parece para a gente, né, em relação a muito pouco tempo, parece algo tão, né, tão extraordinário, nós ainda não temos ideia do que está vindo no futuro próximo. A gente já vê nos filmes alguma coisa, mas assim, os avanços agora são tão rápidos que daqui a 10 anos, não sei se a gente tem mais esse aparelhinho na mão, não. As coisas vão estar, né, bem mais ágeis, bem mais fáceis. É muito rápido e de repente a gente assusta, já está aqui na nossa realidade. Né? E um outro ponto em relação à tecnologia, a gente falou até agora de comunicação, né, na área da comunicação, mas se a gente pensar avanço tecnológico, tem em todas as áreas. Tudo. E tem uma outra, na verdade era até um vídeo que fazia uma analogia da tecnologia e as leis naturais. E trazia, por exemplo, tecnologia e lei do progresso. Tá correto, se a gente pensar em tudo que a tecnologia trouxe de progresso, eu não sei quem aqui já viu o filme do Kardec, falando que eu vi ontem, mas eles tinham iluminação com vela, né, com lampião, andava nas liteiras, né, puxadas por cavalos. Então, olha, a mudança disso foi em relação à tecnologia. A gente tem os carros, a gente tem... Lá já mostrava a descoberta da energia elétrica numa das cenas, lá, começando a mostrar a mudança, o que ia acontecer de novo, né, nessa época. Então, assim, a roda, a invenção da roda, a invenção tecnológica. Então, são coisas que a gente não para pensar. Então, esse progresso, quando a gente pensa agora, não, mas eu estou com saudade do passado, não. A evolução tecnológica acontece sempre. Está acontecendo mais rapidamente agora, mas vai continuar acontecendo. As vacinas, anestesia. Então, na área da saúde, o que tem conseguido desenvolver, tem que conhecer as doenças, os medicamentos. Né? Então, são coisas muito importantes. Todo esse avanço tecnológico está aliado, porque a lei do progresso é a lei divina, a lei natural. Então, o progresso vai acontecer para resolver nossos problemas. Isso não vai parar, né? Não vai mudar. A evolução, às vezes, é lenta, né? Mas a gente tem que entender que Deus está no comando. E lei do progresso é lei natural. Então nós não vamos estagnar. Isso vai acontecer, queiramos ou não. Queiramos ficar vivendo no passado ou não, o progresso tecnológico vai acontecer. Uma outra ligação é o progresso, a tecnologia e a lei do trabalho. E é bem interessante que a gente pega numa outra pergunta do Livro dos Espíritos, a 678, lá atrás, que a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Então, à medida que nós estamos menos presos à matéria, menos necessidades. E à medida que o progresso tecnológico vai avançando, a gente vai precisar de menos trabalho material. As coisas estão aí para fazer a parte material mais complicada. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vê as pessoas reclamando que o avanço tecnológico nesse campo deixa as pessoas desempregadas e não querem um avanço tecnológico. E não é isso. Se a gente olhar pela doutrina espírita, pelo Livro dos Espíritos, os trabalhos vão mudando. A gente não precisa mais, a máquina vai fazer aquilo. Então não precisa mais que o homem faça. Só que aí vai sobrar mais tempo para o homem fazer outras coisas. A forma do trabalho, a importância do capital intelectual, trabalho intelectual, né? São várias formas de se trabalhar, de auxiliar. E um ponto importante, se nós precisamos dedicar menos tempo ao trabalho material, nós temos mais tempo para nos dedicarmos ao nosso semelhante. Então, todas as formas de trabalho, sejam elas, quando a gente fala em lei do trabalho, né, não são só o trabalho que é remunerado, mas é toda forma de trabalho. Então, se nós temos mais tempo, vamos fazer mais pelo outro.
Esse é o convite, né, o que está acontecendo. Então não vamos ser contra a evolução tecnológica, que vai mudar aquilo que as pessoas faziam, e certamente vai precisar de menos pessoas trabalhando naquilo, mas vai fazer com que as pessoas busquem outras formas. A gente tem vendo profissões surgindo que antes nem se pensava, e em pouco tempo, né? Então muda a forma realmente disso. Uma outra, a gente já falou um pouco, uma outra ligação é a tecnologia e a lei de sociedade, que aí traz aquela pergunta do Livro dos Espíritos, né, que é a resposta que Deus não deu inutilmente ao homem a palavra, né, e as faculdades para a vida de relação. Então, o avanço da tecnologia tem que contribuir para melhorar essa vida de relação. A relação com as pessoas que estão distantes não tem que ser só superficial. A gente precisa usar, né, essa tecnologia para nós nos conectarmos com as pessoas no mundo inteiro, mas de uma forma que possamos contribuir. Não só ficar olhando o que as pessoas estão fazendo, né, mas usar isso no sentido de realmente entender o que está acontecendo, poder ajudar de alguma forma, levar uma mensagem importante, né, saber o que está acontecendo para modificar, né, nosso meio, para não deixar acontecer aquilo que a gente sabe que acontece no mundo inteiro e que pode não ser bom, né, é ter o olhar, nós colocarmos, né, a ênfase no lado positivo dessa interação social virtual, que também é importante, sem deixarmos de lado, né, a interação pessoal com aqueles que estão próximos de nós, que se nós estamos juntos com aqueles é porque eles precisam de nós e nós precisamos dele. Mas a gente pode ampliar isso, né, de uma forma correta e usar a tecnologia para realizações mais nobres. Vamos usar o nosso tempo, a nossa possibilidade para fazermos algo melhor, para fazer algo de útil para todas as pessoas e não simplesmente dispersarmos nosso tempo. A gente não pode perder tempo, é o que os Espíritos nos ensinam. A lei de trabalhar é uma constante. Nós estamos aqui para isso, e trabalhar em todos os sentidos. Se a gente tem uma mensagem que eu não vou me lembrar agora, mas eu lembro, eu tenho até ela guardada, que nós descansamos, o nosso momento de descanso teria que ser fazendo algo diferente, e não um momento ocioso. A gente descansa trabalhando de outra forma, fazendo algo diferente. Então, se a gente tiver isso, a gente não tem essa necessidade tão grande de descansar fazendo nada, desperdiçando o tempo, porque o tempo é precioso. Então, quando a gente fala isso, realmente toca fundo assim, a gente fica, o que eu estou fazendo do meu tempo? E eu brinco muito com uma filha que é mãe também, e às vezes ela reclama assim, filha, eu fico muito feliz de ser mãe, porque quando você é mãe, não tem tempo não tem como perder tempo. Porque o filho te exige tanto, quase que 24 horas você está dedicando, né, ali. Não adianta querer ficar ocioso, porque o filho não vai deixar. Então, assim, é uma bênção ser mãe, mesmo que você esteja sobrecarregada, porque você não tem essa possibilidade de perder tempo. Então, eu brinco com ela assim, então, só pelo fato de ser mãe e dedicar, tá tranquilo, você já está fazendo muita coisa. Né? Mas quando não tem essa coisa que te impõe, aí vem um familiar doente, né? Um parente doente, coisas que te fazem trabalhar o tempo todo, a gente tem que agradecer e não reclamar, porque se deixar tempo pra gente, às vezes a gente não vai fazer o que precisa ser feito. Né? E o chamado é nesse sentido, fazer coisas úteis, né? Olhar a tecnologia como nossa aliada, seja que área for, e fazer uso dela para nobres realizações. É isso que a gente precisa ter. E para a gente fechar, né, tem uma frase de Paulo de Tarso, que está na carta aos Coríntios, capítulo 6, 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Cabe a nós, né, identificarmos isso. Então, obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe.